Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de um tema que eu trato nesta obra, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias, uma das obras que eu publiquei, Uma consciência livre, uma consciência feliz. O tema que eu escolhi para hoje é a covardia intelectual, entre aspas. Vou ler um bocadinho do livro, sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, porem like, comentarem, ajudarem a divulgar porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Vou ler um bocadinho do livro e depois vou fazer uma reflexão acerca disso, porque de facto existe uma escravidão intelectual que pode acontecer de forma inconsciente. Portanto, esta covardia intelectual, esta pressupõe sempre o medo intelectual, as fobias, a coragem, todo esse tipo de coisas, precisa ser desconstruído. Nós precisamos desconstruir essas coisas porque há com bloqueios e apegos intelectuais inconscientes, as pessoas não se apercebem e acabam por viver em função de fobias intelectuais, de uma covardia intelectual, de um conservadorismo intelectual inconsciente e ficam presas na mesmice. E além disso ser um problema por si só, temos intelectuais, mas não só, acaba por ser um problema para a própria felicidade e infelicidade, que as pessoas estão infelizes, não só por causa da ignorância, mas também por causa de bloqueios e apegos intelectuais. As pessoas ficam presas à mesmice, não se abrem para a diferença, para o contrário, para o contraditório, para coisas novas. As pessoas têm medo. Então vou ler um bocadinho acerca disso. Vou passar a ler. Covardia intelectual. É natural as pessoas terem medo. É natural as pessoas terem fobias. É natural as pessoas terem medo da dor e da morte. É o ego. É o sistema de sobrevivência do ego em ação, de forma inconsciente. É comum as pessoas irem criando bloqueios e apegos intelectuais. É comum o medo fazer parte da vida das pessoas, ou simplesmente poder surgir em determinados momentos da vida. O que não deve ser comum é escolher viver em função dele. O medo pode aparecer e condicionar as pessoas, mas elas não se deverão deixar condicionar por ele. O que está em causa é o dever, é como reagimos ao medo, é como devemos reagir ao medo, quando ele por alguma razão aparece. Em que consiste então a covardia intelectual, entre aspas. Consiste em escolher viver em função do medo, no domínio intelectual. Consiste em permitir que o exercício intelectual seja dominado pelo medo. Covardia ou coragem têm uma coisa em comum: o medo. Covardia ou coragem têm uma coisa. Elas só existem, já estava a repetir. Elas só existem onde existe o medo, onde poderá existir o medo. Quem nunca sentiu medo nunca viveu a covardia ou a coragem, pois são emoções e reações que só podem existir no palco do medo. Coragem e covardia são as duas grandes reações possíveis ao medo. Portanto, não se trata apenas de pensar o medo, de pensar se o medo aparece ou não. Trata-se da forma como poderemos e deveremos reagir a ele. Por exemplo, o desconhecido poderá causar medo, mas não devemos parar de adquirir novos conhecimentos e experiências só porque o desconhecido poderá causar medo. Medo da dor e da morte. A zona de desconforto intelectual é muitas vezes a zona onde poderá existir mais medo. Mas não é por causa disso que poderá existir perigo. Mas não é por causa disso que deveremos estar sempre a fugir dela. Como covardes intelectuais. Nem sempre medo significa perigo. Pode haver medo sem perigo e perigo sem medo. A condição de possibilidade da covardia intelectual é a fobia intelectual, pois só existe covardia onde existe medo, como só existe coragem quando existe medo. Coragem acontece quando se tem medo de algo e mesmo assim escolhe não agir em função desse medo. É natural as pessoas terem medo da alteridade intelectual. É natural as pessoas poderem ter medo da mudança. É natural as pessoas poderem ter medo de fazer algumas mudanças na vida. O que não deverá acontecer é viver em função desse medo. As pessoas não devem permitir que o medo tome conta da vida delas. Fim de leitura. As pessoas podem ser bloqueadas de muitas maneiras. E quando eu falo em bloqueios e apegos intelectuais, falo sempre da relação emocional que existe entre elas. Porque há sempre uma relação, uma pessoa faz a distinção e separa as coisas, mas elas são todas relacionadas. Há sempre uma relação entre bloqueios emocionais e bloqueios intelectuais. Há uma relação profunda também entre a falta de autoestima e os bloqueios e apegos intelectuais, ou falta de autoestima e a incapacidade de exercer a própria liberdade intelectual com profundidade. Portanto, há pessoas que ficam paradas no tempo por causa dos bloqueios e apegos intelectuais. O medo é natural, porque de repente nós estamos no nosso dia a dia, estamos em conversa com alguma coisa, com alguém, vemos uma coisa nas redes sociais e há alguma notícia, alguma ideia, alguma teoria, alguma ideologia, um contacto com alguma coisa nova, diferente, insólita, inusitada, irreverente, seja o que for, poderá obrigar, entre aspas, nós a colocarmos em causa, poderá fazer com que todo o nosso sistema de crenças desabe. E o que é que nós fazemos quando isso acontece?
Nós fugimos do assunto, nós distorcemos o assunto, as teorias, ideias, seja o que for. Ou nós temos coragem. Coragem. A coragem não é só para andarmos aí a fazer coisas, se for preciso, não enriquece nada nem ninguém. Relacionadas com a violência, por exemplo. Coragem não é só ir para a guerra a matar outras pessoas. A coragem também acontece dentro de nós mesmos, sem ninguém ver. Quando nós temos de enfrentar os nossos medos, quando nós temos que colocar todo o nosso sistema de crenças em causa, quando nós temos que colocar tudo aquilo que às vezes lixo sociocultural que nós recebemos desde que nascemos, que nos diz que nós somos isto, que somos aquilo, que não podemos ser isto, não podemos ser aquilo, que fazemos isto, não devemos fazer aquilo, seja o que for. A coragem também serve para nós colocarmos em causa o nosso sistema de crenças. Por isso é que eu falo em coragem intelectual, entre aspas. Uma coragem que precisa acontecer dentro da nossa consciência. Que às vezes não acontece, porque uma pessoa tem medos, e é normal haver medo, mas uma pessoa vive em função dele. Esta é que é a grande questão. É normal o medo acontecer, o medo aparecer, uma pessoa sentir medo. E como é que nós reagimos a esse medo? E como é que nós reagimos às situações que nos provocam medo? E como é que nós reagimos à diferença, à alteridade intelectual? As coisas diferentes que nos aparecem, como é que nós reagimos? Nós temos medo e vivemos em função desse medo e acabamos por reagir com uma covardia intelectual, fugimos das coisas, fugimos dos assuntos, ficamos às vezes, se for preciso, as pessoas ficam nervosas, raivosas, revoltadas quando vem uma coisa diferente. Ou procuramos compreender, ou em vez de fugirmos, enfrentamos, procuramos compreender. Há pessoas que têm um vazio interior profundo, um vazio da alma, um vazio espiritual, seja o que for, um vazio filosófico, e em vez de terem coragem para enfrentar esse medo, as pessoas passam a vida a fugir de si mesmas, com aparências, com, sei lá, com mil e uma coisas que as pessoas fazem sempre com a companhia de outras pessoas, sempre a procurar atenção, valorização, reconhecimento. As pessoas vivem para fora, constantemente vivem para fora, e dentro mora um vazio. E às vezes, para enfrentar esse medo, essa solidão, esse vazio interior, é preciso coragem. Coragem para meditar, coragem para interiorizar. Há pessoas que não meditam, que fogem da meditação a sete pés, por causa de uma atitude, sem qualquer. O objetivo deste vídeo não é ser jogador nem moralista, mas quase com uma atitude covarde. As pessoas não têm coragem para enfrentar o próprio medo, para enfrentar a própria solidão, para enfrentar o próprio vazio, para enfrentá-lo de frente. Então nós precisamos de coragem constantemente na nossa vida. E como é que nós estamos a reagir às coisas, aos desafios que a vida nos propõe? Com coragem ou de uma forma covarde? Sem qualquer tipo de julgamento ou moralismo. Nós temos de ser sinceros connosco próprios. Quando aparece alguma ideia, alguma teoria diferente, alguma coisa, uma conversa com alguém nas redes sociais, que as redes sociais estão sempre a mandar informação de uma maneira ou de outra, se a pessoa estiver lá, como é que nós reagimos a novas teorias, novas ideias, novas ideologias? Nós temos coragem para enfrentar, nós procuramos compreender, conhecer, desconstruir, ouvimos o outro lado, tentamos compreender o outro lado, ou fugimos a sete pés. Quando aparece alguma informação nova, dita por alguém, numa rede social, seja o que for, um livro, nós usamos essa informação, esse conhecimento, alguma informação ou conhecimento que coloca em causa o nosso sistema de crença. Nós utilizamos essa informação para colocar em causa o nosso sistema de crença, para eventualmente ter de mudar alguma coisa, e às vezes o nosso sistema de crenças pode desabar por completo. E como é que nós reagimos a isso? Nós temos coragem para enfrentar isso? Nós aprendemos com essa experiência e procuramos aprender? Ou nós fugimos constantemente de toda a teoria, todas as coisas diferentes, novas, do contrário, do contraditório? Fechamos a nossa consciência e ficamos ali numa zona confortável. Depois ficamos ali, começamos ali, mingamos ou simplesmente não crescemos, não desenvolvemos a nossa consciência. Nem sequer podemos transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. Porque nós não nos abrimos para experiências novas. Nós ficamos numa zona de conforto intelectual, fechados, com medo de tudo e de todos. E não abrimos as portas da consciência. Não entra nada de novo. Isto está nas nossas mãos. A liberdade intelectual ela não pode acontecer num palco onde existe muita covardia intelectual. Onde os bloqueios e apegos intelectuais, onde um conservadorismo intelectual inconsciente domina a vida das pessoas. Em que elas são incapazes de relacionar com a diferença, de procurar conhecer, de procurar compreender e procurar aprender com ela. Portanto, nós precisamos de muita coragem. É uma das coisas que deveria ser mais treinada, entre aspas, nos sistemas de ensino. Não, coragem para tudo e mais alguma coisa na nossa vida. Coragem para nós enfrentarmos os nossos medos, nossas fobias e coisas que acontecem muito interiormente. Às vezes só na nossa consciência. Há pessoas que têm um conservadorismo. Às vezes, o conservadorismo intelectual inconsciente, dentro deste enquadramento que eu falo também nesta obra, ele pressupõe muitas vezes uma covardia intelectual inconsciente.
uns bloqueios e apegos, a pessoa fecha-se ali, coloca tudo em caixinhas e a pessoa não se abre para novas ideias, novas teorias, acaba por não conseguir ter uma atitude filosófica, como eu já fiz um vídeo a falar sobre a atitude filosófica perante a vida. As pessoas acabam por não conseguir ter uma atitude filosófica de questionamento, de colocar em causa, de liberdade intelectual profunda, porque estão ali fechadas e não conseguem ser felizes, não saem dali. Nós precisamos de atos de coragem para podermos avançar na nossa vida e para podermos desenvolver a nossa consciência. E desenvolvermos uma autoconsciência, uma autocentragem. Deixarmos de viver em função das outras pessoas, satisfazer expectativas, do reconhecimento, da aceitação, da valorização das outras pessoas. A autoestima precisa de coragem, de uma maneira ou de outra. Coragem para voltar para dentro, em vez de viver sempre em função do que está fora. Satisfazer expectativas, aquilo que eu acabei de falar. É preciso coragem. Entre outras coisas, autoestima, liberdade intelectual, autoconsciência. As pessoas muitas vezes não meditam, não interiorizam profundamente porque têm medo. Porque vivem com uma covardia inconsciente. E nunca o objetivo é ser jogador e moralista. É pôr a pensar. O objetivo é contribuir para a consciência e a felicidade das pessoas, mesmo dizendo coisas desconfortáveis. Portanto, estes são alguns dos assuntos que eu trato nesta minha obra, Filosofia aplicada à consciência e felicidade. O que eu tento fazer nesta obra é primeiro fazer uma desconstrução da consciência, no sentido de desconstruir o exercício intelectual e filosófico e hermenêutico, seja o que for, para depois que depois culmina num capítulo que se chama O Círculo Vicioso da Infelicidade. De que forma é que nós estamos presos muitas vezes a uma ignorância por escolha, inconsciente, aquela questão das 4 novas verdades da filosofia budista, que há o sofrimento da ignorância, a causa da infelicidade da ignorância. Muitas vezes nós, por causa de apegos e bloqueios intelectuais, ficamos ali num círculo vicioso. Não saímos dali. Estamos ignorantes, uma ignorância felicitária, ignoramos aquilo que nos poderia contribuir para a felicidade, e por causa dos bloqueios e apegos intelectuais, por causa da fobia intelectual, do conservadorismo intelectual inconsciente, ficamos presos ali. E não saímos dali. Não nos abrimos para coisas novas. E se não nos abrimos para coisas novas, diferentes, seja o que for, não nos abrimos para a felicidade, de uma maneira ou de outra. Estão a compreender? Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Eu tenho outras obras publicadas. Podem comprar esta obra a mim, podem mandar e-mail. Eu tenho várias obras publicadas. Podem ler em formato papel ou digital. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. Esta minha obra, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Foi a obra que eu acabei de ler. Dou vários cursos online onde eu trato essas questões também. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. Curso totalmente online. Cada aula que eu dou é a cada pessoa. Dou sempre a sugestão para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para comentarem, para porem like. Essas coisas são importantes para chegar a mais pessoas, para fazer com que o YouTube, o algoritmo, seja o que for, ajude os vídeos a chegar a mais pessoas. Portanto, os comentários, os likes, todo esse tipo de coisas importa. É o que é, a vida é assim. E se quiserem fazer doações, em vez de ter o patreon.com, podem fazer, deixo tudo isto também na descrição do vídeo, por MBWay ou pelo IBAN, porque eu sou ativista filosófico e ativista para uma pedagogia da felicidade. Se nós não mudarmos os sistemas de ensino, se não criarmos uma pedagogia da felicidade profunda para os sistemas de ensino, nós nunca poderemos transitar verdadeiramente uma sociedade infelicitária, que é o que nós temos hoje em dia, para uma sociedade felicitária. Tudo passa pelos sistemas de ensino, tudo passa pela educação e nós precisamos de educações, ou de uma educação felicitária. Uma educação voltada para a felicidade e não para uma escravidão intelectual, que é o que acabamos por fazer nos sistemas de ensino, empurrar matéria e não ensinamos mesmo profundamente a pensar, a desconstruir, a colocar em causa, a questionar, e não damos conhecimentos, digamos assim, felicitários, diretamente felicitários às pessoas. Portanto, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, ajudem este tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.